Nesta semana, vamos iniciar o estudo da última parte do livro de Gênesis, dos capítulos 37 até o capítulo 50. Esses capítulos narram a história de José, filho de Jacó, o filho da esposa preferida de Jacó, o filho de Raquel. Ele era um filho querido, ele era um filho mimado. Jacó tinha dois filhos com Raquel, José e Benjamim. Entretanto, Benjamim, ao nascer, sua mãe morreu no parto de Benjamim. E José se constituiu, então, na esperança de Jacó, na alegria da velhice de Jacó. José era o filho preferido. José era o filho da velhice, era o filho da mulher amada. Não era filho de Lia, que era a mulher do engano, mas era filho da mulher amada, pela qual Jacó trabalhou 14 anos. A vida de José vai mostrar duas grandes verdades teológicas. A primeira é que Deus cumpre as suas promessas. As promessas de Deus são infalíveis. O Senhor é o fiador da promessa e ele cumpre as suas promessas. E a segunda verdade é que ele pode transformar mal em bem. Nós vamos ver ao longo da história de José várias situações em que o mal se apresentava de uma maneira intensa, mas que no final o Senhor transformou em bem. Nós vamos estudar essas últimas 3 lições do trimestre. A primeira lição, que é a lição desta semana, fala do início da vida de José, o mestre dos sonhos, o grande sonhador, ou o sonhador mor. Mostra a relação de José com os sonhos, com seus próprios sonhos e depois com os sonhos dos oficiais do faraó e os sonhos do faraó. Nessa lição nós vamos ver que de filho mimado ele passou a ser escravo no Egito, a ser prisioneiro no Egito e depois a ser governador no Egito. Veja, o Senhor transformando coisas más, como a escravidão, em coisas boas, como o governo do Egito, que propiciou o livramento do povo de Deus da fome naquela ocasião. Na segunda lição, nós vamos ver José como governador do Egito. Isso é, após todas as suas provações, José foi elevado a ser governador do Egito. Agradou ao faraó com a interpretação do sonho, conforme nós vamos ver, e agradou também conforme o seu plano para que o Egito não sofresse as agruras da fome por conta dos 7 anos de seca, dos 7 anos de escassez. Vamos ver como nessa condição José conseguiu ajudar os seus irmãos hebreus que estavam lá na Palestina. E depois, na terceira lição, na última lição do trimestre, nós vamos ver a ida de Jacó ao Egito, o encontro de Jacó com José e as bênçãos de Jacó a José e a seus filhos. O que vamos aprender nesta semana, irmãos, das semanas que se seguem, é a confirmação da providência divina, apesar da maldade e da perversidade do coração humano. Ainda que Satanás faça muitas coisas, irmãos, para atrapalhar o plano de Deus, o plano de Deus vai sempre se verificar. O plano de Deus vai acontecer conforme Deus predisse, conforme a vontade de Deus. E as coisas acontecem, irmão, às vezes nós falamos mais que coincidência, mas não é uma coincidência, não. As coisas acontecem segundo o plano de Deus, segundo a providência divina. E a vida de José vai demonstrar isso, como a providência divina atuou para que ele pudesse livrar-se da condição de escravo, livrar-se depois da condição de prisioneiro, para se tornar o governante do Egito, o segundo mais importante no reino do Egito, um estrangeiro, um ex-escravo. Que Deus abençoe, irmãos, que nós possamos aprender esta lição, aprender nesta lição que o Senhor providencia coisas boas para os seus filhos, mesmo quando elas parecem más, mesmo quando elas são más a princípio.
Vamos então estudar a lição dessa semana com afinco, com empenho e com alegria, para aprender um pouco mais do plano de Deus. Vamos orar então agora para que Deus nos abençoe no estudo da lição desta semana. Senhor nosso Pai, obrigado pela vida, pela saúde, obrigado por tudo que nos tem dado. Obrigado porque mais uma vez podemos livremente abrir a tua palavra e aprendermos um pouco mais da tua vontade para cada um de nós. Aprendemos um pouco mais do teu amor e da tua providência para livrar os teus filhos e para dar aos teus filhos o fim que o Senhor deseja, para dar aos teus filhos bênçãos, alegrias, e que essa alegria possa ser também o estudo da nossa lição dessa semana. Portanto, ajuda-nos a entender a tua palavra conforme a tua vontade, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos firme, em frente, estudando a lição dessa semana, estudando as próximas lições, concluindo o estudo do livro de Gênesis e nessa semana aprendendo como Deus conduziu ao seu servo José.